E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula, certo? Com o professor Bruno. A videoaula desse vídeo, né? Qual é o tema? O tema que a gente vai abordar é Teorema de Tales, né? Primeiro vamos falar quem que é esse Tales aqui, né? Quem que foi Tales? Tales de Mileto, que era o nome dele, né? Ele foi um importante filósofo e matemático grego, né? Ele viveu antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo isso. Ele usou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade. Na época ele queria fazer o quê? Ele aprofundou esses conhecimentos, né, que ele tinha, porque ele tinha uma pulga atrás da orelha. Né, na época ele quis fazer o seguinte, ele queria calcular a altura de uma pirâmide. Sim, mas óbvio, como é que ele ia subir, ele ia pegar uma trena, uma régua? Não dá, né? Não tinha nem condição. Ele tem que fazer o quê? Ele usou esses conhecimentos sobre a proporção que ele tem na geometria, ele conseguiu determinar a altura de uma pirâmide, né? Através da sombra dela, né? Então, assim, a gente vai trabalhar sobre o teorema. No final eu vou dar um exemplo, né? Mostrar o que eu tô querendo dizer, o que ele tentou fazer e transformando o teorema de Tales, certo? Bom, primeira coisa, a gente vai analisar, eu vou mostrar para vocês, seria isso aqui, ó. Vou botar essas três retas aqui, eu vou nomear de R, S e T, né? Eu estou afirmando, eu escrevendo aqui, eu vou afirmar para vocês que elas são três retas paralelas, certo? O que são três retas paralelas? São três retas que não têm ponto em comum, ó. Tanto a R, a S e a T, elas não têm ponto em comum, elas nunca vão se cruzar, elas sempre andam lado a lado, né? A linha do caderno de vocês, por exemplo, são retas paralelas, certo? Então, sempre retas que não se cruzam, não tem ponto em comum, são retas paralelas. A gente vai colocar duas retas aqui, ó, né? Transversal a essas retas. Eu vou nomear como reta A e B. Tanto faz, aqui eu coloquei letras minúsculas no alfabeto, que é como a gente nomeia uma reta. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Vocês compreendem que a reta R e S e a T, elas são paralelas, né, entre si, e essa reta A e B, elas são concorrentes, ou seja, ela tem ponto em comum tanto com a R, tanto com a S, quanto com a T. Então, essa reta A e B, elas são concorrentes às outras três que eu coloquei aqui, mas essas retas R, S e T são paralelas uma com a outra, ou seja, se eu continuasse a minha reta para cá, tanto a R, S e a T, ou para lá, né, tanto faz o lado, o que acontece? Elas nunca vão se encontrar, por isso que eu posso afirmar que elas são três retas paralelas, certo? Tranquilo por enquanto? Então, o que o teorema de Tales trabalha? Ele trabalha nesse sentido aqui, né? São retas paralelas cortadas por uma transversal. E trabalha a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Vamos analisar o seguinte. Eu vou nomear, né, valores aqui, só para a gente começar, para mim dar o exemplo para vocês e começar a trabalhar isso aqui, né? Eu vou falar que esse pedacinho aqui mede x, né? Inventei aqui, esse pedacinho aqui mede x, esse pedacinho aqui mede 10, esse pedacinho aqui mede 4 e esse pedacinho aqui mede 8, certo? Tá aí tudo bem, tranquilo, todo mundo compreende o que eu estou querendo dizer. O que é a proporcionalidade que a gente está trabalhando aqui? Vamos analisar aqui, ó, esse lado, ele é proporcional a esse lado, não é igual, certo? A gente vai trabalhar com o sinal de igual depois, mas a gente não está falando que eles são iguais, eles são proporcionais, certo? Tem o mesmo valor, digamos assim. Qual é o exemplo de proporcionalidade que eu vou dar aqui? Ó, esse pedacinho é x, está em cima desse pedacinho que é 10, certo? Então eu só vou repetir aqui, ó. X está em cima do 10, certo? Isso aqui com o sinal de igual identificando a proporcionalidade. Agora eu vou colocar, vocês concordam comigo que se eu peguei, ó, o x, que é o de cima, depois o 10 embaixo, aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou pegar o 4 que está em cima e o 8 embaixo. 4 e o 8 embaixo, certo? Ó, peguei. Aqui eu montei uma fração desse lado, uma fração desse lado. Para trabalhar aqui, né, esse sinal de igualdade trabalha que as duas são proporcionais. Uma fração é proporcional à outra. Bom, montando isso aqui, né, eu poderia montar diferente se eu quisesse. Eu poderia ter montado, por exemplo, ó, x sobre 4, que é igual a 10 sobre 8. Eu poderia ter montado assim se eu quisesse, né? Esse igual trabalhando no sentido de proporcionalidade. Eu poderia ter feito assim. Ou eu poderia ter feito também 10 sobre x é proporcional a 8 sobre 4, certo? Eu só não posso fazer, tipo, 10 sobre x, daí proporcional a 4 sobre 8. Ó. Se eu coloquei esse maior
na parte de cima e esse menor aqui na parte de baixo, então automaticamente eu tenho que fazer o maior aqui na parte de cima e o menor aqui na parte de baixo. Eu tenho que fazer isso, senão eu vou estar fugindo da minha proporcionalidade, né? Aí não vai ter como fazer nada. Montei aqui, ficou dessa maneira, né? Como é que a gente resolve? Isso aqui basicamente é uma regra em 3. O que é uma regra em 3? Regra em 3 todo mundo já sabe resolver, a gente multiplica cruzado, né? Em x. Então como é que ficaria isso aqui? X vezes 8, 8x. Igual, né? Sinal de igual continua. 10 vezes 4, 40. Certo? Então, isso aqui é uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Tem que fazer o quê? Isolar a minha variável, isolar a minha letra. Minha letra, no caso, é o x. Então, eu deixo o x sozinho aqui desse lado. Esse 8 eu jogo lá para o outro lado com a operação contrária do 8. Qual é a operação contrária dele? Que operação que o 8 está fazendo aqui? Ó? Entre um número e uma letra, sempre quando não tem nada no meio, tem multiplicação. Então, se ele está multiplicando o meu x aqui, eu jogo lá para o outro lado com a operação contrária. Qual é a operação contrária da multiplicação? A divisão. Então, ficou 40 dividido por 8. Quanto é que é 40 dividido por 8? 5. Certo? Automaticamente eu descobri que o x, esse carinha aqui, vale 5. Né? Eu consigo analisar essa proporção, ver se ela está correta mesmo? Com certeza. Ó. O 5 na metade de 10, o 4 na metade de 8. Então, fizemos a conta certa. Eu vou mostrar para vocês que eu poderia ter feito de outra maneira, né? Essa mesmo processo aqui, e também iria dar certo. Vou mostrar duas maneiras para resolver aqui, mais duas. Essa mais duas. Lembra que eu falei que eu poderia ter colocado x sobre 4, 10 sobre 8? Vou fazer isso então. X sobre 4, ó, lado pequeno, é igual lado grande. Viu que eu peguei o x primeiro, depois o 4. Então eu pego o 10, depois o 8. Eu não posso pegar x, 4, 8, 10. Aí eu estou invertendo. Aí não vai ser proporcional. Vamos resolver isso aqui. Então vai ficar x vezes 8. Se vocês analisarem aqui, ó, só invertir aqui, ó. Aqui era 10 aqui e o 4 aqui. Eu só inverti os dois. Mas eu vou resolver a mesma coisa, ó. X vezes 8 dá 8x. 4 vezes 10 dá 40, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Automaticamente o meu x vai valer 5 também. Né? Montei de outra maneira e deu certo. Eu vou dar um outro exemplo agora. Tá? Pra gente complicar um pouquinho mais. Que daí vai de acordo com o próximo feixe de retas paralelas que eu vou colocar aqui para vocês compreenderem que vai ficar mais fácil daí. Vamos trabalhar aqui. Isso aqui, esse lado aqui vale 12. Vocês entendem, né? Se aqui vale 4, aqui vale 8, eu posso afirmar que a reta E, a reta T vale 12. Correto? E aqui, eu não sei que vale 5, né? Eu vou descobrir o 5, na realidade. Eu já sei que vale 5, mas eu vou descobrir ele. Você concorda comigo que esse pedaço todo vale x mais 10? Vale, né? Vale x mais 10. Tranquilo? Tá. O que eu quero dizer com isso? Para que eu vou complicar essa vida aqui? Eu poderia ter feito assim, tá ótimo, legal, mas eu vou mostrar uma outra maneira que vai abrir mais olhos de vocês para resolver uma questão dessa, né? Então eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar aqui vale x, então eu vou colocar x sobre... Eu posso colocar o total também? Eu posso trabalhar que o total também entra na proporção? Também entra na proporção, ou seja... Eu estou falando que esse pedacinho aqui sobre o total, que seria x mais 10, né? Total. Ó, esse aqui é x, esse aqui é 10. Isso aqui tudo, x mais 10. Então, x, que eu vou descobrir, sobre x mais 10, ele vai ser igual, né? Proporcional a... Vamos analisar. Aqui, qual foi o passo que eu fiz desse lado? Eu não peguei o de cima só, né? O de cima, um pedacinho pequeno, sobre o total. Aqui eu vou fazer o mesmo processo para trabalhar, para dar certo. Então, o de cima é 4. Sobre o total, que aqui como não tem letra, eu posso somar, né? 4 mais 8, 12. Total é 12. Mas, pô, olha que diferença. Essa aqui ficou tão fácil, essa aqui ficou mais trabalhosa. Dá para resolver? Gente, é o mesmo processo. Eu consigo resolver. Multiplicando cruzado normalmente. Ou seja, x vezes 12, 12x. Aqui vai ficar x mais 10 vezes 4. Ou seja, vamos botar aqui um ladinho do outro, só para vocês compreenderem mais fácil o que eu vou fazer, né? Que eu posso fazer direto se eu quiser, mas eu não vou fazer direto. Eu vou fazer passo a passo. Então aqui ficou 12x, que é igual a... Aqui como é que eu resolvo aqui? Né? O famoso chuveirinho, que seria a propriedade distributiva da multiplicação. Mas vocês conhecem como chuveirinho, a gente vai falar chuveirinho mesmo. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 10, 40. Por que eu fiz isso? Porque o 4 está multiplicando o x e o 10. Não é só o x, não é só o 10. Né? Por isso que eu estou fazendo dessa maneira. E para vocês não se perderem, é óbvio.
Isso aqui é uma equaçãozinha simples de primeiro grau também, né? Não tem nenhum expoente que não seja 1, aqui é 1, aqui é 1, então é de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Isso aqui é letra, isso aqui é letra, isso aqui é número, certo? Ou seja, então, vou deixar... o que eu posso fazer? Eu poderia passar o 12 para cá, o 40 para cá, mas é mais trabalho. Eu vou deixar o 12x aqui e esse 4 jogo para lá. Que sinal que tem aqui na frente? Não tem nada, então é o mais, né? Se é o mais, automaticamente ele está somando. Eu jogo lá para o outro lado, subtraindo. Sempre com operação contrária. O 40 eu não faço nada com ele. Ó, detalhe, nunca troca o sinal. A gente troca a operação, né? Foca nisso para vocês não se perderem em qualquer momento. Então, 12 menos 4 vai dar 8x, que é igual a 40. Bom, chegou aqui, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que eu tenho aqui? Então, automaticamente o x ele vale 5 também. Vocês viram que eu fiz 3 maneiras diferentes, mas as 3 chegou que o x vale 5. Por quê? Porque realmente o x vale 5, certo? Eu poderia também, vou dar um outro exemplo bem rapidão, né? Seguindo essa mesma linha de raciocínio que a gente trabalhou ali. Ó, tenho 3 retas paralelas, né? Cortada por 2 transversais. Eu vou falar aqui vale 10, aqui embaixo vale y, aqui vale 8, aqui vale 6. Vamos supor que passou um exemplo desse, certo? Como é que a gente resolveria isso aqui? A gente vai resolver isso aqui através do mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Eu posso, eu vou usar as informações que eu tenho. Então eu vou falar aqui o y, que é a parte de baixo, ó, pedacinho de baixo aqui, sobre 10, que é o total. Certo? Tranquilo, né? O y, que é a parte de baixo aqui, sobre 10, que é o total. Isso aqui vai ser igual ao quê? Igual a 6, que é a parte de baixo também. Ó, se eu coloquei o y em cima aqui, eu coloco a parte de baixo aqui, o 6, em cima também. Sobre o total. Quanto é que vale o total aqui? Isso aqui é 8, aqui é 6. Total vale 14. Então, eu vou botar ali. Resolvendo assim cruzado, né? Y vezes 14 dá 14y. 10 vezes 6 dá 60. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou pegar esse 14 e eu vou jogar lá para o outro lado com a operação contrária, né? Tá multiplicando aqui, não tá? Eu vou jogar ele lá para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai ficar 60 dividido por 14. O meu y ele vale, né? Vamos arredondar isso aqui. Vale 4,2 aproximadamente, né? Símbolo aproximadamente. Nesse caso, a gente poderia simplificar essa fração se quisesse. Poderia simplificá-la por 2, aqui ficaria 30 sétimos, né? Tanto faz. Daria para trabalhar dessa maneira aqui. Simplifiquei por 2 em cima, por 2 embaixo. Ou eu posso trabalhar com 4,2, certo? Então, vamos analisar o seguinte. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou só mostrar o exemplo do que o Tales, da onde que o Tales tirou esse negócio aqui para trabalhar dessa maneira. Imagine aqui, ó, o Tales tinha... vamos botar aqui, ó, a altura de uma pirâmide, né? Essa aqui é a altura dela. E aqui é a sombra que a pirâmide faz. Certo? Ó, vamos botar aqui que seria a pirâmide, né? Desenhar ela aqui só para vocês terem uma noção. Aqui é a altura dela e aqui é a sombra não. Isso. A sombra dela. Bom, vamos supor que aqui seria a altura da pirâmide e essa aqui seria a sombra que ela está projetando, né? Tem um solzinho aqui, pá. Ele está projetando essa sombra aqui, ó, embaixo. Aí o que ele fez? Pô, para ele não ter que subir nessa pirâmide toda, para ele não ter que fazer um processo louco para medir essa pirâmide, o que ele fez? Ele pensou, bom, o Sol tá aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, vou botar que ele tem uma árvore, né? Pequenininha, uma árvorezinha ali. E também está projetando uma sombra aqui no chão, certo? O que ele analisou dessa maneira? Ó, se vocês pararem para analisar, ó, aqui não é um ângulo reto aqui? Aqui também é um ângulo reto. Então eu posso pegar esse triângulozinho que eu formei aqui, jogar ele aqui dentro, ó. Eu poderia pegar esse triângulozinho e jogar ele aqui dentro. E daí aqui eu tenho, ó, eu vou ter retas paralelas, aqui ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, eu teria, né? Não ficaria dessa maneira, mas deixa eu botar ela aqui bonitinha para vocês compreenderem. Ó. Vamos virar ela para cá. Ficaria mais ou menos assim, ó. O desenho que eu coloquei ali, ó. Certo? Esse desenho para cá. De onde é que saiu isso? Ó, vamos supor que isso aqui seria a altura, isso aqui é a sombra. Aqui eu tenho uma árvore, né? E aqui é a sombra da árvore.
Os dois são triângulos retângulos, então trabalhando a semelhança de triângulos, eu posso afirmar, né, colocar esse triângulozinho aqui dentro. Se eu pegar esse triângulo e transportar para cá, ele ficou assim. O que que é isso? Eu poderia fazer, ó, tem uma reta, duas retas, e aqui eu posso colocar outra reta só para mostrar, né, que são cortadas por duas transversais. O que que eu estou trabalhando aqui? Vamos imaginar que ele sabe medir, vamos supor que ele sabe que o valor, né, dessa sombra seria, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, tá, gente? Essa sombra aqui seria 40 metros, né? Ele não sabe a altura, né? Nesse caso ele falou da pirâmide, mas para qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer coisa que eu possa usar essa proporcionalidade vai dar certo. Aqui ele sabe a altura da árvore. Ele sabe que a árvore mede 2,5 metros, né? Já a sua sombra mede 6 metros, certo? Ó, 6 metros, 6, e aqui a altura dela mede 2,5 metros. Ou seja, eu posso fazer o quê? Se eu pegar esse desenho aqui, ó, vocês concordam comigo que essa medida toda aqui, ó, tá aqui, é o x, né? Eu virei para cá, e essa medida toda aqui é o 40, certo? Aqui vale x, aqui vale 40, isso que eu só virei para cá. E automaticamente essa medida aqui, 2,5, né? E aqui vale, ó, se aqui tá 2,5, aqui vale 6. Se vocês analisarem isso aqui, eu posso resolver da mesma maneira que eu resolvi aquilo ali, né? Como é que resolveria isso aqui? Eu tenho que, ó, o x, que é o total, então vamos montar aqui, x é o total sobre o pedacinho pequeno que é 2,5. Isso aqui é igual a 40, que é o total, sobre 6, que é o pedacinho pequeno. Resolvendo isso aqui, ficaria x vezes 6, 6x, né? Agora eu pego ali 40 vezes 2,5, que é o que eu tenho aqui, vai dar 100. Né? Vou puxar a flechinha para cá. O 6 está multiplicando, joga lá para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 100 dividido por 6. Isso aqui também não vai dar exato, tá, galera? Isso aqui vai dar aproximadamente, né, 16,6. Ou seja, ele pode, de acordo com essa medida que ele conhecia, ele pode afirmar que essa pirâmide, no caso, que eu, né, falei valores quaisquer aqui, aleatório, para vocês, para a gente trabalhar com a conta, essa pirâmide aqui, ela tem medida de 16,6 metros. Se eu usei metros aqui, eu vou usar metros ali. Então, se vocês analisarem, ó, eu poderia trabalhar direto aqui, como eu fiz aqui, né? Eu coloquei x sobre 2,5, que é igual a 40 sobre 6. Eu poderia colocar x, 2,5, 46. Eu estou comparando os dois triângulos. Então, basicamente, foi daqui, desse conhecimento, né, de proporcionalidade e geometria, que o Tales identificou esse processo do Teorema de Tales. Então, basicamente, o Teorema de Tales é isso que a gente trabalhou aqui, né? Eu fiz alguns exemplos para que vocês compreendam. E é isso aí, galera. Então, finalizamos mais um assunto, né? Esse assunto do Teorema de Tales. E até a próxima. Valeu!